Olha, basicamente, imagine você lavando as mãos repetidamente para se livrar dos germes. Até aí tudo bem. Ou verificando várias vezes se o fogão está desligado. Até aí tudo bem. À primeira vista, isso pode parecer comum. Mas sabia que, dependendo do caso, isso pode ser sinais de que você sofre de TOC? Isso, TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Segundo os dados divulgados pelo site de notícia BBC News, no primeiro semestre de 2018, foi constatado que 8 milhões de pessoas no Brasil sofrem com esse transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. E para nos explicar melhor como tudo isso acontece e como podemos tratar esse distúrbio, hoje eu converso mais uma vez, você pediu, ele está de volta, o nosso grande amigo, psiquiatra, Dr. Cássio Sanches Watanabe. Seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo aqui mais uma vez no Saúde e Fé, doutor. Né? Obrigado pelo convite mais uma vez. Toque, o senhor tem toque ou não? Não, ainda não, ainda não me pegou. Vamos sentar, doutor, vamos sentar. Toque, doutor, é comum, a gente fica distraído, a gente na nossa correria do dia a dia, de repente, meu Deus, será que eu tranquei a porta do carro? Será que eu tranquei a porta da cozinha, da casa, enfim? A gente fica esquecido, é um lapso de memória. Isso é toque ou não? Não. Quando é que começa a ser um problema? Aí que está, a chave é o problema. A gente tem que entender o que é o toque. Transtorno obsessivo compulsivo. A palavra principal aí é transtorno. O que é transtorno? Transtorno é tudo aquilo que nos faz sofrer, que nos prejudica. Eu posso, me desculpe interromper, acho que para quem está em casa, você falou assim, a palavra é transtorno, porque a gente fala assim, doença, a gente fala de síndrome, a gente fala de transtorno. O senhor podia esclarecer para quem está em casa e para mim também, ou seja, um pouquinho a diferença, quando é que é uma síndrome, quando é que é um transtorno, quando é que é uma doença, quando é que é só um sintoma, enfim, doutor. Um sintoma é um caso isolado, né? Sintoma isolado. É isolado, é um sintoma. Eu tenho febre, é um sintoma, né? Já a doença é uma característica mais orgânica, né? Então, a pessoa ela tem uma hipertensão arterial, essa é uma doença hipertensiva. Né? Quando a gente fala de algum quadro psiquiátrico, a gente sempre chama de transtorno, sempre é transtorno, nunca e síndrome, é doença. O que é? Síndrome são conjuntos, tá, de doenças que formam uma síndrome. Entendi. Por exemplo, uma síndrome... Pânico. Pânico, aí síndrome. Sim, síndrome do pânico, sim. Porque são um conjunto de fatores que levam à síndrome. Entendi. Então, a síndrome do pânico são vários ataques de pânico Entendi. que levam à síndrome do pânico. O transtorno? O transtorno já a síndrome do pânico seria o único transtorno psiquiátrico que nós chamamos de síndrome. Entendi. Tá? Os demais sintomas psiquiátricos são chamados de transtorno. É uma desordem? O que é? É uma desordem, é uma série de fatores, tanto emocionais quanto físicos, tá? Que levam ao prejuízo, levam ao sofrimento. Tá? Então, a gente vai ter, no caso, né, do toque, um sofrimento, porque lavar a mão é, inclusive, saudável. Claro. Né? Isso foi uma das grandes diferenças álcool gel, melhor ainda. Da medicina. Mas quando aquilo se repete demais, então a pessoa ela perde o compromisso, a pessoa começa a perder, inclusive, as digitais da mão, a mão começa, inclusive, a entrar, perde a pele, então fica muito sensível, chega mesmo até sangrar. Tá? Entendi. Então, prejuízos financeiros, pessoais, perda de compromisso, a pessoa começa a se isolar, porque ela não consegue, a gente está falando, né, no caso aí do excesso de lavar as mãos, mas pode ser outras preocupações, Entendi. Pensamentos que são intrusivos e recorrentes, ou seja, a pessoa pensa, se eu fizer tal situação, aquilo vai ser bom ou não vai ser bom. Por exemplo, se eu seguir um caminho habitual pela minha casa, vai dar tudo bem. Se eu desviar, alguma tragédia pode acontecer. Fica encucando alguma coisa Fica assim. encucando com aquilo. E muitas vezes ela enfrenta um congestionamento ou passa por um local que não está mais adequado porque caiu tá perigoso, com assalto, porque ela acha que se fizer um caminho diferente, isso pode prejudicar. O senhor falou que a palavra-chave é transtorno, essa desordem, essa falta de equilíbrio, digamos assim. Mas, assim, também a palavra obsessão é muito forte, né, doutor? Sim, o pensamento obsessivo. A pessoa pensa, ela
não concorda com aquilo, ela entende que aquilo não é adequado. Ela se fixa naquilo, doutor? É uma maneira de fixa. fixar naquele assunto, naquele objeto, naquele tema aí, doutor? Sim. E não se livrar disso? Para ilustrar um pouquinho, Por favor, ontem aqui mesmo eu atendi um paciente que ela foi fazer uma micropigmentação na sobrancelha, algo muito comum hoje entre as mulheres, né? Ela foi, investigou o local, viu que era um local seguro, tudo certinho, viu que ele trocava a agulha, porque é como se fosse uma tatuagem. Entendi. No entanto, quando ela fez a micropigmentação, ela inculcou que ela tinha contraído o vírus do HIV. Olha só. Então ela pesquisou, foi atrás de tratamento, foi atrás de saber se estava ou não estava, por mais que ela tivesse comunicado, tivesse conversado com os profissionais, ela sempre achava que ainda poderia estar com o vírus HIV. Então era um pensamento recorrente, por mais que se prove que aquilo não é, ela continuava pensando aquilo. Agora, o fato importante é que tem tratamento e nós começamos o tratamento para ela ontem. Que maravilha. Olha, eu estou fazendo a minha pergunta aqui para o doutor Cássio. Se você também tem a sua pergunta, fique à vontade, o programa é seu. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Por favor, use e abuse do Saúde e Fé. Agora, doutor, no dia a dia, né? Quem está em casa acompanhando, meu Deus do céu, eu conheço uma pessoa que é assim, eu conheço uma pessoa que tem o famoso TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Enfim, como identificar a pessoa que tem outras situações caseiras, doutor? Isso que eu gostaria, assim, a pessoa que vai lá, eu esqueci de fechar a porta, será que eu esqueci? Eu vou lá e fecho, está fechada. Eu faço algo distraído, né? E aí, de repente, não tenho certeza se eu fiz, e vou lá e volto a fazer a mesma, ou conferir. Isso também são pequenos sinais ou não? Então, a gente pode pensar, vamos na raiz da causa, que é aquilo que você falou, distraído. Então, como eu havia falado no outro programa, a concentração é onde gera a memória. Entendi. Então, se eu concentro naquilo... Outro programa que ele se refere quando ele veio falar aqui de depressão. Então, você solicitou a presença dele, está de volta. Então, isso que ele se refere a outro programa, viu? Isso. Então, a falta de concentração leva ao esquecimento, porque você não gravou o fato. Então, uma vez que você grava o fato, a gente entende que não existe mais um problema de toque. Agora, se a pessoa confere, e isso repetidamente, levando ao sofrimento, porque ela tem que conferir aquela porta 10 vezes, estamos chegando no toque. E aí, a diferença, a obsessão é o pensamento, a compulsão são os rituais, são as ações. Então, a ação de verificar, trancar a porta, lavar a mão, fazer um caminho, pisar nas linhas, né? Cada um. Essa mania, doutor, de limpeza, aí de repente a pessoa que lava a mão 300 vezes no dia, vai cumprimentar alguém, cumprimentou alguém, puxa, tá aquela sensação de que me sujei de novo, vai lá e lava a mão, pode acontecer isso? Doutor? Isso acontece, repetidamente, a ponto que ela não consegue mais trabalhar, porque quando ela chega no trabalho, cumprimenta alguém, ou apoia a mão nos teclados, ou vai a um ambiente externo, ela não consegue desenvolver. Ela tem um ritual, ela é um tipo de pessoa que ela desenvolve um ritual de suas ações no dia a dia. Exato, né? A ponto de levar ao isolamento e a ponto de não conseguir mais sair de casa, porque aqueles rituais são incompatíveis com a vida externa. Aí as pessoas que trabalham com essa pessoa não entendem, a pessoa de casa então vai lá, ela tem todo um ritual, as coisinhas organizadinhas, certinho, enfim, que pessoa chata, que pessoa isso, aquilo, e vai lá e começa a fazer a gozação, o bullying com essa pessoa, e que não entende que essa pessoa tem um problema, essa pessoa, quem que pode ajudá-la a identificar o problema? Primeiro, a própria pessoa sabe disso, tá? A gente chama na psiquiatria como algo egodistônico, ou seja, ela reconhece que aquilo não pertence a ela não quer ser dessa forma, mas o pensamento volta toda vez mais. Mania é também um toque, essas manias? Não, a gente, na psiquiatria, a gente difere bem isso, porque mania, quando a gente fala de mania, seria ao contrário da depressão. Bipolaridade aí, né? Pessoa eufórica, cheia de energia, muito irritada, né? Mas a gente deixa para um outro programa essa questão. Mas a mania é o jeito, digamos, da pessoa, né? Como o senhor quer pautar, Frei, gosta da coisa daquela forma, gosta da casa limpa, gosta da organização. Se ela faz isso porque é um gosto, e quando isso é mudado de alguma forma, não há sofrimento, não é toque. Se há sofrimento, passa a ser toque. E, por exemplo, essa pessoa tem toque e tem esses jeitos, essas manias assim da limpeza, da organização. Aí tem um filho que está lá, que bagunça, porque é criança, enfim, ou esposo, ou enfim, um amigo, e vai lá e tira da ordem.
Isso irrita uma pessoa Muito. que tem toque? Ela chega a dizer, olha, não mexe aqui, não faça isso, como é que é? Irrita muito, geralmente ela não argumenta, ela simplesmente vai lá e arruma. Arruma. De repente ela tem que sair para um trabalho ou para um compromisso. Em vez dela ir para o compromisso, ela volta a arrumar. Então, tornou-se prejudicial a ela. O tratamento ele é somente uma tomada de consciência da sua realidade, ou seja, eu sou assim, eu tenho toque, ou eu posso também ter um outro tipo de recurso num tratamento? Não, o toque, ele também se divide em alguns graus, né? Tem de graus mais leves a moderados, até casos graves, onde a pessoa, ela chega, por exemplo, tem toque de arrancar cabelo. Então, ela puxa o cabelo, então ela vai perdendo todo o Roer cabelo. unha é um... Também é um toque. Uma coisa é nervosismo, tá lá assistindo uma coisa, um jogo, o time tá perdendo e tá lá roendo unha, e a pessoa com toque, ela arranca o cabelo, ela pode até comer o cabelo. Sim, come o cabelo. Olha só. Né? Então, o tratamento ele é pautado em quê? Psicoterapia, né, para orientar essa pessoa, e medicação, tá? O ideal é a medicação e a psicoterapia. Só a medicação ou só a psicoterapia conseguem também ajudar essa pessoa, mas o ideal seria a combinação dos dois tratamentos. É um tratamento demorado, é um tratamento caro, sei lá? Em termos de preço, não é um tratamento muito caro, né? Perto do prejuízo que essa pessoa está tendo, é um tratamento barato. Quando a gente fala em prejuízo, a gente incapacita uma pessoa, então não é um tratamento caro. Todo tratamento psiquiátrico, ele leva algum tempo. Um tempo, claro. Não que os sintomas vão se manter por muito tempo, mas depois que a pessoa tem a remissão dos sintomas, é necessário um acompanhamento, uma continuação do tratamento até que isso possa cessar o tratamento, em torno de algo de 6 meses, digamos assim. É bom a gente ter consciência de algumas coisas, por exemplo, quando a gente trata assim do nosso comportamento, atitudes, posturas, o nosso cérebro não é uma máquina, é um carro. Furou o pneu, parou o carro, vai lá, troca o pneu e sai andando. O nosso corpo não é assim, ele precisa dos tempos. Então, quando o doutor Cássio que fala que demanda um certo tempo, é justamente isso, porque o cérebro também precisa se colocar numa ordem interior de ajustes. Então, para isso também precisa de tempo. Tempo e tratamento, né, doutor? Exato. O tratamento psicoterápico, ele sendo um pouco mais contínuo, a pessoa consegue até mesmo conter esses atos. Só que ela não deixa de sofrer, né? Ela consegue conter a compulsão, mas ainda existe aquela pulsão de fazer. A medicação consegue aliviar esses sintomas. Quando você fala de obsessão, eu venho outras imagens na minha cabeça, doutor. Assim, por exemplo, a pessoa que tem obsessão por jogo, obsessão por, enfim, colecionar situações. Isso é também formas de toque, não? Sim, são formas de toque. A pessoa, ela cria um pensamento, exemplo do jogo, tá? Tenho pacientes que já perderam apartamentos com essa situação, porque acha que vai ganhar. Ela acha que basta ela apostar que vai ganhar. E às vezes, de fato, ganha, mas a perda que ela tem é tão maior que ela vem pedindo socorro porque ela está esfalecendo em prol desse pensamento de vou conseguir, vou ganhar, ou essa questão da acumulação. A pessoa acha que pode precisar daquilo uma hora ou outra, então... Os acumuladores de plantão, eles se enquadram nesse... Se enquadram nesse transtorno. Agora, aquela pessoa, doutora, assim, que fica imaginando assim, ó, olha, eu estava assistindo, vou colocar assim, uma situação, um jogo, enfim. Aí quando o meu time ganhou, eu estava usando verde, né? Eu estava usando lá a minha camisa azul. Então eu tenho que colocar sempre a minha camisa azul, porque se eu não colocar a minha camisa azul, meu time perdeu porque eu não estava de azul. Existe isso também, não? Não, isso é uma superstição, né? Não leva a pessoa a esse sofrimento. Ela pode ser até um torcedor fanático, mas não algo que vai atrapalhar no dia a dia dela. Isso quer dizer, o fanatismo em várias situações da vida também é uma forma de expressar o toque? Pode ser. Lembra que a gente falou no início da nossa conversa? Transtorno. Leva ao prejuízo. Então, por exemplo, a gente vê essas adolescentes, né, que apesar de são fãs, mas elas têm que acompanhar o ídolo aonde quer que esteja, em que situação que esteja, perde escola, perde trabalho e elas vão até... Qual é a diferença delas para o jogo patológico? Entendi. Não tem, porque elas deixaram a vida delas em prol de um ato só, de um pensamento só. O bonito de tudo isso, gente, é que é uma realidade que a gente pode compreender. Tem tratamento, a pessoa pode conviver com isso, né?
se tratando, se entendendo, se conhecendo. Quero chamar mais uma vez o doutor Cássio, por favor, não se isole, doutor. Vem para cá pertinho, vamos conversar. O doutor, o assunto de hoje é toque, a gente aprendeu no primeiro bloco, enfim. Mas assim, o toque, ele pode desencadear outras doenças? Ou é o toque por ele mesmo, ou o toque como abrindo as portas para outras doenças, inclusive depressão, doutor? Sim, perfeito. O toque, como havia lhe falado, 67% das pessoas que têm toque evoluem com um quadro depressivo. Essas pessoas tendem a se isolar e o isolamento vai levando também ao quadro depressivo, né? Então é muito importante para as pessoas que têm toque procurarem ajuda o quanto antes para que esses sintomas entrem em remissão. Toque não tem cura, mas tem tratamento e a pessoa volta a seguir uma vida plena. Aqui, doutor, as pessoas, nosso santo povo de Deus tem vez e tem voz, eu incentivei a participação pelo WhatsApp e as pessoas carinhosamente já começam a responder, já começam a interagir conosco. É isso que a gente quer, ser portadora assim, também da sua pergunta, viu? Como essa pergunta, a nossa amiga Débora Santos, que ela é de São Paulo, capital. Um beijo, Débora, Deus abençoe. Tenho sintomas como ansiedade, medo, depressão e síndrome de pânico. Por causa dos meus pensamentos, quando eu me distraio e eles desaparecem, eu sinto uma paz e parece que eu estou normal. São sensações, talvez negativas, repetitivas, pensamentos de pavor. Eu gostaria de saber se isso que eu tenho é toque, pergunta a nossa amiga Débora, doutor. Olha, Débora, você descreve uma série de sintomas, né, e alguns quadros que podem estar associados, tá? Então, o fato de você ter o pensamento intrusivo, pensamentos que te levam a fazer algumas ações, né, podem estar associados ao toque, sim. Você me relatou também alguns quadros, como a depressão, onde a gente vai ter a fatigabilidade, que é a perda de energia, sentimento de tristeza, a perda da capacidade de sentir prazer, e isso também pode estar relacionado com o toque. Uma vez que, por exemplo, se você tem alguma dificuldade em tocar um objeto, se sentir contaminada, você acaba deixando de fazer aquilo que gosta, associando o quadro depressivo com o toque. Vamos continuar um pouquinho em São Paulo, agora é a nossa amiga Jéssica Martins. Obrigado, dona Jéssica. Ela está dizendo bom dia para você. O toque tem o poder de distorcer as memórias, fazendo parecer que algo aconteceu, mesmo você tendo certeza que não aconteceu. Está agradecendo a nossa amiga Jéssica. E aí, doutor? Não. O toque ele não distorce a memória. A pessoa sabe que aquele ato foi realizado. Contudo, ela, para garantir que aquilo de fato aconteceu, ela tende a realizar o ato, né? Então, ela não esquece que realizou, por exemplo, lavar as mãos ou trancar as portas, mas ela tende a conferir se aquilo de fato tá certo, essa mão está bem lavada, essa porta está bem trancada. Como se chama então essa doença, esse transtorno, essa síndrome? A pessoa assim, eu já vi isso já aconteceu, já passou, mas eu não vou porque vai acontecer. Entendeu? Como é que se chama isso? Isso, né, é um déjà vu. Né, que você quer falar. Né? Eu acho que já passei por essa situação, aquilo também pode uma forma de acontecer de novo. Não é outra coisa. É outra coisa. Vamos lá, tem mais pergunta? Doutor, a Cristiane Bustamante também de São Paulo. São Paulo saiu na frente. Eu quero ver sua pergunta aí do Brasil inteiro. A gente sabe que a rede Aparecida de comunicação está no Brasil inteiro. Então, por favor, aí represente a sua cidade encaminhando a sua pergunta, viu? A Cristiane Bustamante, bom dia. Doutor, por favor, de um ano para cá, tenho tido dificuldades para parar de fazer algo. Simplesmente não consigo parar ao começar um trabalho. Fico presa na atividade com medo de não conseguir acabá-la. Parar é um desafio angustiante. Esqueço até de beber água. Será que isso é toque ou um outro transtorno? Me ajude, doutor. Vamos lá, Cristiane. Você pode sim estar com caso de toque, tá? Agora, o caso de toque, geralmente foca numa situação. A questão de você começar uma atividade e ter que terminá-la, de certa forma, é algo até saudável, né? Agora, o que você não pode é simplesmente iniciar um processo e não conseguir finalizar. Exemplo, você resolve limpar a casa inteira, uma casa grande em 1 hora. Sabe que isso não vai dar conta e tende a fazer. Então isso vai levar ao sofrimento, vai levar à angústia e, como foi dito no início do programa, levando à angústia, levando a sofrimento, é um transtorno, precisa procurar ajuda. Doutor, na minha cidade não tem um psiquiatra, mas tem um psicólogo. O psicólogo também pode tratar do meu toque, doutor?
é válido. O psicólogo ele pode tratar, deve tratar, só que é importante buscar também um psiquiatra para estar podendo fazer um diagnóstico correto. Entendi. Quem faz o diagnóstico é o psiquiatra e identificar se não existe nenhum ou outro patologia ou transtorno que esteja associado ali junto. Porque às vezes necessita também um medicamento, né, doutor? Exatamente. Vamos lá, agora vamos para Campinas, passear um pouquinho por esse país aí. A Carolina Dias, que representa a cidade. Obrigado, Carolina, Deus te abençoe. Bom dia, está dizendo ela. Existem alimentos ou alguma dieta que pode ajudar no tratamento do toque? Sinto muitas vezes que quando tomo café e deixo de fazer exercícios, fico mais ansiosa e acabo me vendo repetindo as mesmas coisas. Isso me deixa ainda mais ansiosa e irritada. O que posso fazer? Pergunta a nossa amiga Carolina. Carolina, o café de fato ele é um ansiogênico, ou seja, como ele é um estimulante, ele pode provocar ansiedade também. A atividade física, ela é fundamental, tá? Ela inclusive libera um fator no cérebro que chama BNDF, que é como se fosse um adubo para o cérebro, para um funcionamento melhor, tá? Então, isso pode estar associado com alguns outros transtornos. A gente teria que fazer uma avaliação, uma investigação mais a fundo para identificar de fato se você está tendo um quadro de toque. Vamos lá agora para Osasco, quem representa a cidade é a nossa amiga Isabel de Oliveira. Um beijo para você, Isabel. Muito obrigado por estar aqui conosco no Saúde e Fé. Bom dia, todos os dias só consigo sair de casa após verificar portas e janelas mais de uma vez. Tenho a sensação de esquecer algo sem trancar. Às vezes faço exercícios de não repetir essas ações para tentar me deixar mais calma. Tem vezes que fico tranquila e outras fico bem preocupada. Posso ter esse transtorno? Pergunta a nossa amiga lá de Osasco, Isabel, doutor. Isabel, bom dia. Sim, isso é uma característica bem comum nos pacientes que têm o transtorno de toque, tá? Tentar evitar de fazer aquela ação repetida. Apesar de você tentar, ainda fica um pouco angustiada de não realizar. Então, a compulsão, ou seja, o ritual, o fato de você ir lá e verificar a porta, aquilo ameniza a sua obsessão, ameniza a ansiedade. Por isso que as pessoas tendem a repetir as ações. Mas sim, você provavelmente tem um quadro de toque. Doutor Cássio, uma vez que a pessoa ela fez todos os rituais ali do toque, depois que ela cumpriu certinho o seu ritual, ela volta a ter calma, passa aquela ansiedade, termina aquele momento de ansiedade? Sim. Sim, termina a ansiedade, mas ela termina por um momento. Então, essa compulsão é apaziguadora, por isso que ela tende a fazer. Entendi. Mas ela é momentânea. A calma que a pessoa, a tranquilidade que ela vai ter, ela é momentânea. Doutor, mais uma vez, São Paulo, participando aqui do Saúde e Fé, o Caio Brito. Obrigado, Caio. Ele está desejando um bom dia para a equipe, bom dia para você também, Caio. Sempre que estou ansioso e cansado, fico sentindo que posso ter um ataque cardíaco ao morrer. Ou morrer. Na maioria das vezes eu sinto fortes dores de cabeça e geralmente não consigo dormir. Tenho um caso de toque? Eu também tenho muita dificuldade para trabalhar e fazer atividades normais. Isso vem acontecendo há cerca de 6 semanas. O senhor acha que isso é normal? Pergunta o nosso amigo Caio, doutor. Caio, bom dia. Você provavelmente me traz relatos de um quadro depressivo, tá? Associado com alguns ataques de pânico. Então, essa sensação de ter um ataque cardíaco e sinto que vou morrer, isso está bem relacionado com o ataque de pânico, que também é um transtorno autolimitado, mas também tem tratamento e pode lhe ajudar. Tá? Maravilha, essas são as nossas participações. Eu quero incentivar você a participar conosco. O programa é seu. Todos os dias a gente entra na sua casa, queremos assim interpretar também a sua dúvida. Pode escrever para a gente. Vou convidar o senhor para sentar em nossa salinha mais uma vez. Doutor, na salinha de casa, né, a gente fala de família, familiar. E, como é que a gente pode ajudar a família? A família que vive essa realidade, de repente ele tem toque, ela tem toque, os dois têm toque. E daí, doutor? Fica um tocando no outro? Como é que é, doutor? É muito interessante. Algumas pessoas chegam a rir dessa situação, né? Porque não deixa de ter o seu lado cômico, Exato. mas é uma doença incapacitante. Então, o ideal é procurar ajuda. As pessoas, né, temem procurar o psiquiatra, afinal é um médico de louco e acha que vai ser identificada dessa forma, tem esse estigma, acha que vai ser caçoada de alguma forma e não. Hoje em dia a medicina evoluiu muito e a gente tem a condição de ajudar esses pacientes, os pacientes voltarem a uma saúde plena. Os pacientes em geral eles têm medo de tomar a medicação
porque acham que vão ficar dependentes. Que vão dizer para os outros. Né? Inclusive até assim, doutor, eu vou ficar babando. E não, a medicação não traz isso. Existem alguns efeitos colaterais? Claro que existem, eu não posso dizer que não existem. Por exemplo, alteração do peso, alteração do libido ou mesmo do apetite. Mas um tratamento bem feito, bem escolhido, esses sintomas tendem a ser, esses efeitos colaterais tendem a ser anulados. Então a pessoa volta à sua plenitude, sem efeitos colaterais, tá? E consegue viver uma vida plena. Isso sempre é possível? Não, na medicina não é possível fazer essa promessa, mas o médico, o experiente, ele vai tentar alcançar esse objetivo. Doutor, a gente falou até agora do toque, do transtorno, enfim, fico sempre imaginando as pessoas adultas, enfim, que já têm uma certa experiência de vida, mas um adolescente, um jovem, uma criança, pode ter esse tipo de transtorno, doutor? Pode. A criança, o adolescente também podem entrar com esse quadro, tá? E levar a sofrimento. Novamente, os pais, os adultos tendem a achar que isso é besteira, que isso é frescura, para com isso, é uma mania, né? E a mania pode ser cortada a qualquer momento, e não é. Trata-se também da criança, do jovem, de ter esse olhar atento e procurar ajuda. Os pais têm que reconhecer isso e procurar ajuda, mas os pais tendem a reconhecer que os filhos são perfeitos. Meu filho perfeito jamais vá atrás, eu vou levar um psiquiatra. E não é bem isso. É melhor a gente procurar uma ajuda na forma inicial do que essa pessoa já tem algum prejuízo na vida e depois procurar ajuda. Ô, doutor, existe algum tipo de, sei lá, de repente tem algum tipo de associação no sentido, porque a gente sabe que tem o NA, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, enfim. Existe algum tipo de associação que a pessoa que tem o toque para se entender, para conviver, para aprender com o outro, enfim, que também tem esse problema, existe ou não? Olha, aqui em nossa região eu desconheço desse programa, né, dos narcóticos anônimos, alcoólatras anônimos, mas a psicoterapia individual, ela consegue alcançar esse objetivo do mesmo objetivo que o grupo vai ser alcançado. Que maravilha, gente. Hoje tivemos o prazer de conversar aí com o Dr. Cássio Sanches Watanabe, médico psiquiatra. Quem quiser entrar em contato, gente, porque é uma aula, esse homem sabe muito, explica muito e faz questão de partilhar conosco aí do seu conhecimento, da sua sabedoria, para a gente aprender. Esse é o Saúde e Fé, todo dia, coloque isso na sua cabeça. A gente vai trazer um médico especialista para que você, as suas manhãs, os seus dias, sejam mais saudáveis, que você tenha essa informação. Quem quiser entrar em contato, tá na tela aí para você copiar o telefone, 12 3302 6398, 3302, tem um outro também, 12 99720 8290. Também temos um site, Clínica neopsic.com.br. Doutor Cássio, o senhor se comunica muito bem, eu quero agradecer em nome da nossa equipe do Saúde e Fé e quero deixar o convite aberto mais uma vez. O senhor é psiquiatra, se comunica, já sabe esse time de televisão. Se entrarmos em contato para outros temas aí, eu fico imaginando que dentro da psiquiatria tem uma infinidade aí de situações e crises e problemas. O senhor voltaria aqui, doutor? Claro, fico à disposição. Que maravilha, eu quero imensamente mais uma vez agradecer. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Quem está em casa se levantou para aplaudir, viu? Né? Oh. Doutor, eu vou pedir licença aqui mais uma vez, as pessoas também pedem oração. O programa é Saúde e Fé. Maravilha. Entende, o senhor já disse isso no programa passado, que a fé é importantíssima no tratamento, viu? Com certeza. Obrigado, parabéns, Deus abençoe. Obrigado. Senhor, né?